Oi, eu sou Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializanda em psicologia analítica pelo Instituto Dédalus. E esse é o nosso 8º vídeo da leitura do livro da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. E na minha proposta de leitura orgânica, nas notas de rodapé, tanto se refere aos conceitos que está nesta obra aqui do Tipos, nas obras completas de Jung, que aí eu utilizo para complementar, como também as notas ampliadas que estão aqui no final do livro. E nesse 8º vídeo, ele vai fazer referência a os volumes das obras completas. Esse aqui, A Natureza da Psique. Esse aqui, da Natureza da Psique, é o 8, volume 8. Volume 15, O Espírito na Arte e na Ciência. O volume 16, A Prática da Psicoterapia. E o volume 17, O Desenvolvimento da Personalidade. Vou nomeando só para que vocês... A curiosidade, né? Assim, na realidade, eu não vou ler. A proposta é ler os conceitos, porque ajuda na compreensão do que vai sendo colocado no texto, mas nesses volumes é só como referência. Se vocês tiverem interesse em aprofundar o que ele fala do capítulo, tá? Então, continuemos a leitura. O conceito é o 8º vídeo, estamos na página 52 do livro. O conceito psicológico de energia, que é que define a intensidade do processo mental, seu valor psicológico, é usado analogamente ao conceito físico de energia e examina as relações psicológicas como relações energéticas. Abre parênteses. Obviamente, o valor não deve ser entendido como uma avaliação moral, intelectual, estética ou outra. Fecha parênteses. O procedimento generalista é mais claramente visível no conceito psicológico de energia. No entanto, o ponto de vista energético e a conformidade com o princípio do processo enantiodrômico representa a reversão do método científico no método do sujeito individual. Um processo psicológico, visto energeticamente, não é importante apenas por ser vital, mas também por ser considerado como uma progressão ou como uma regressão. Além disso, seu movimento energético, ou seja, de extroversão e de introversão, precisa ser considerado. Essa compreensão é alcançada pela fronteira da formação de conceitos científicos, pois é uma realidade em sua peculiaridade e individualidade, seja um indivíduo, um grupo ou um processo cultural. Em caráter simultâneo, ocorre o procedimento individuante, relacionado à valoração psicológica a ser considerado. Como pré-requisito para isso, é necessário definir o conceito psicológico de individualidade. A construção de um indivíduo é, sem dúvida, uma circunstância psicológica a priori. Sua realização consciente, entre parênteses, individuação, é a tarefa mais importante da aplicação prática da psicologia complexa. Jung define a individuação da seguinte maneira: indivíduos são únicos. O indivíduo psicológico é caracterizado por sua psicologia peculiar e, de alguma forma, única. A peculiaridade da psique individual aparece menos em seus elementos do que em suas estruturas complexas, isto é, em seu agrupamento e combinação de conteúdos estranhos e únicos. O indivíduo, entre parênteses, psicológico, ou a individualidade psicológica existe a priori de modo inconsciente, mas só se torna consciente na medida em que há uma consciência de sua peculiaridade, ou seja, há uma diferença consciente entre outros indivíduos. Isto requer um processo de diferenciação consciente dos indivíduos, a individuação,
que compete em separá-lo das identificações projetivas com os objetos. A identificação da individualidade com os objetos é sinônimo de sua inconsciência. Se a individualidade está inconsciente, não há um indivíduo psicológico, mas apenas uma psicologia coletiva da consciência. Aqui ele se remete à nota de rodapé, o conceito de indivíduo, que está aqui nos tipos psicológicos, no parágrafo 858. Que na realidade ele já falou um pouquinho aqui sobre o conceito, mas eu vou ler na íntegra. Indivíduo é um ser por si só. Caracteriza-se o indivíduo psicológico por sua psicologia peculiar e, em certo aspecto, única. A peculiaridade da psique individual aparece menos em seus elementos do que em suas formações complexas. O indivíduo psicológico ou a individuação psicológica existem inconscientemente a priori, mas conscientemente só enquanto houver uma consciência de sua natureza peculiar, isto é, enquanto houver uma distinção consciente em relação a outros indivíduos. A individualidade psíquica é dada correlatamente com a individualidade física, mas, como dissemos, de forma inconsciente. Necessário se faz um processo consciente de diferenciação, de individuação, que é outro conceito que não vai ser visto agora, para tornar consciente a individualidade, isto é, extraí-la da identidade como objeto. A identidade da individualidade como objeto é sinônima de sua inconsciência. Sendo inconsciente a individualidade, não há indivíduo psicológico, mas apenas psicologia coletiva da consciência. Neste caso, a individualidade inconsciente se manifesta como idêntica ao objeto e projetada sobre ele. Por isso, o objeto tem valor exagerado e sua influência determinante é poderosa demais. E aqui ele termina o conceito. Para evitar mal-entendidos com a noção de individualismo, a definição de individuação também é citada. Como o indivíduo não é apenas individual, mas também requer um relacionamento coletivo com sua existência, o processo de individuação não leva ao isolamento, mas à conexão coletiva geral com maior intensidade. Sob nenhuma circunstância, a individuação pode ser o único objetivo da educação psicológica. Antes que a individuação possa ser definida, deve-se alcançar o objetivo educacional adaptativo ao mínimo de padrões coletivos necessários. Uma planta que deve ser levada ao maior desenvolvimento possível de sua peculiaridade, antes de tudo, deve primeiro também poder crescer no solo em que é plantada. A individuação está sempre em maior ou menor oposição à norma coletiva, pois é a separação e diferenciação do geral e formação do peculiar, não uma peculiaridade almejada, mas que já se encontra fundamentada a priori na disposição natural do sujeito. Esta oposição, no entanto, é aparente. Um exame mais acurado mostra que o ponto de vista individual não está orientado contra a norma coletiva, mas apenas de outro modo. O caminho individual não pode realmente contrastar com os padrões coletivos, porque o contraste com este último só poderia ser uma padronização oposta. O caminho individual nunca segue um padrão. Um padrão surge da totalidade dos caminhos individuais e só tem o direito de existir e um efeito promotor de vida se os caminhos individuais que desejam, de tempos em tempos, se orientarem por ele. Um padrão não serve de nada se tiver validade absoluta. Só acontece um verdadeiro conflito com a norma coletiva quando um caminho individual é levado à norma, o que é a intenção última do individualismo extremo. Obviamente,
essa intenção é patológica e bastante contrária à vida. Consequentemente, esta última não tem nada a ver com a individuação. E é por isso que a vida individual é impressionante. E é exatamente por isso que as normas também precisam orientar a sociedade e estabelecer a conexão entre os indivíduos na sociedade. A individuação, portanto, leva a uma apreciação natural dos padrões coletivos, enquanto apenas a orientação coletiva da vida é cada vez mais desnecessária, o que significa que esta se baseia na moralidade real. Quanto mais forte a padronização coletiva dos seres humanos, maior sua imoralidade individual. A individuação coincide com o desenvolvimento da consciência, que se desloca de um estado arcaico de identidade. A individuação significa, portanto, uma expansão da esfera da consciência e da vida psicológica consciente. Aí aqui tem os tipos psicológicos. A definição de individuação. Parágrafo 853 e 855 do volume 6. Individuação. O conceito de individuação desempenha papel não pequeno em nossa psicologia. A individuação, em geral, é o processo de formação e particularização do ser individual, e, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do conjunto, da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. É uma necessidade natural, e uma coibição dela por meio de regulamentos preponderante ou até exclusivamente de ordem coletiva traria prejuízos para a atividade vital do indivíduo. A individualidade já é dada física e fisiologicamente, e daí decorre sua manifestação psicológica correspondente. Colocar-lhe sérios obstáculos significa uma deformação artificial. É óbvio que um grupo social, constituído de indivíduos deformados, não pode ser uma instituição saudável e capaz de sobreviver por muito tempo, pois só a sociedade que consegue preservar sua coesão interna e seus valores coletivos, no máximo de liberdade do indivíduo, tem direito à vitalidade duradoura. Uma vez que o indivíduo não é um ser único, mas pressupõe também um relacionamento coletivo para a sua existência, também o processo de individuação não leva ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais intenso e mais abrangente. O processo psicológico da individuação está intimamente vinculado à assim chamada função transcendente, porque ela traça as linhas de desenvolvimento individual que não poderiam ser adquiridas pelos caminhos prescritos pelas normas coletivas. Em hipótese alguma, pode a individuação ser o único objetivo da educação psicológica. Antes de tomá-la como objetivo, é preciso que tenha sido alcançada a finalidade educativa de adaptação ao mínimo necessário de normas coletivas. A planta que deve atingir o máximo desenvolvimento de sua natureza específica deve, em primeiro lugar, poder crescer no chão que foi plantada. Continua. Eu vou ler porque a continuação já foi dita dentro do contexto do livro. Então, não é necessário dar continuidade. A individualidade é, portanto, um valor que não só diz respeito ao sujeito, mas também possui, como toda expansão da consciência, uma significância e validade objetiva. É facilmente compreensível que, na noção do processo de individuação, o método individual seja primariamente utilizado. No entanto, também se torna necessário o método genérico, uma vez que a conscientização da individualidade trata exatamente da distinção e, em certos casos, da oposição entre o geral e o particular. Além disso, o método individualizante é essencial para a maioria dos outros fatores e funções psíquicas, sendo um correlato necessário do ponto de vista generalista. Por exemplo,
Ao considerarmos a atitude psicológica consciente de uma pessoa, que pode, com alguma ressalva, permanecer a mesma desde a juventude até a idade adulta, sob o aspecto do domínio da função superior. Suponhamos que essa função seja um intelecto diferenciado, que não é idêntico à lógica formal que rege a gradual expansão dos conteúdos do pensamento. Então, a função intelectual está sujeita às leis gerais do pensamento. Se o indivíduo se identifica com sua função superior, ele só pode ser compreendido corretamente pelo método generalista. No entanto, se ele possui outras funções, cuja conscientização exige este mesmo psicológico particular, exige este momento psicológico particular, apenas o método de individualização é capaz de ver corretamente a disposição psicológica global e, consequentemente, o problema individual dessa pessoa nesse momento específico. O mesmo se aplica a todos os fenômenos psíquicos que, embora possam apresentar o mesmo aspecto formal por longos períodos, têm significados individuais bastante diferentes, dependendo da idade, da problemática atual e de outras constelações. Por exemplo, o mesmo sintoma pode atormentar uma pessoa por meio da vida, mas deve ser compreendido completamente diferente como um símbolo de significado, dependendo se é avaliado em relação à problemática psicológica juvenil ou adulta. Isso ocorre simplesmente porque o indivíduo, consciente ou não disso, sempre carrega a psicologia de sua idade atual e as tarefas correspondentes. O princípio da individualização deve naturalmente ser aplicado ao inconsciente, especialmente aos sonhos. O sonho é uma construção altamente complexa, composta por dados conscientes e inconscientes e, funcionalmente, sempre comenta a situação psicológica específica atual do sonhador. Para construir seu material, o sonho utiliza tanto imagens puramente fantasiosas quanto conteúdos mais pessoais da vida consciente e do pensamento. Portanto, um sonho nunca pode ser compreendido por si só, ou seja, sem um conhecimento muito preciso da problemática individual do sonhador, que, por sua vez, pode ser tão sutil que sua formulação só é possível com a ajuda do sonho. A função compensatória do inconsciente permite, então, tirar conclusões a partir da observação imparcial da imagem do sonho sobre as nuances psicológicas da atitude que estão faltando no momento e para o problema dado. Contudo, apenas onde o sonhador está amplamente familiarizado com sua psicologia. Portanto, os símbolos dos sonhos não são apenas unívocos e definitivos para sempre. Mas o mesmo sonho pode ter significados completamente diferentes dependendo da idade e da situação de vida externa e interna. Um método interpretativo que deseja decifrar o sentido dos sonhos, de acordo com opiniões preconcebidas, não apenas aniquila a função reguladora do inconsciente ao generalizar e reduzir racionalmente, mas também desvaloriza a função da consciência e acachapa a individualidade. Isso pode se tornar uma verdadeira ameaça, pois é absolutamente essencial, por exemplo, que o jovem desenvolva sua consciência e se liberte da identificação primária com o inconsciente. Assim como um adulto maduro se diferencia da atitude meramente consciente e incorpore o inconsciente. Interessante, né? A postura do adulto maduro e do jovem. Por todos esses motivos, também se torna evidente porque a aplicação exclusiva do princípio causal da psicologia é falha, pois ele remete à determinação por causas primeiras e negligencia a dinâmica viva da vida psíquica, assim como o valor individual do sujeito e do momento psicológico atual. Portanto, é demasiadamente redutiva causal. A aplicação exclusiva ou predominante do princípio de causalidade não tem lugar em nenhuma disciplina de ciências culturais, e menos ainda na psicologia. Aí aqui ele traz uma nota de rodapé, explicando. Riquet diferencia as leis causais aplicáveis às ciências naturais, restritas ao princípio quantitativo,
dos contextos causais históricos individuais, ou seja, série de eventos em sua singularidade concreta. Nessas séries históricas, o efeito sempre contém algo novo, enquanto as leis naturais são obtidas precisamente por abstração desses contextos causais individuais. Portanto, apenas o conceito de desigualdade causal é adequado para explicar a emergência do novo na história, enquanto a ciência natural pode desconsiderar esse novo e afirmar a causa é igual ao efeito. A causalidade é um princípio metodológico exclusivo das ciências naturais, que afirma que todos os estados futuros de um sistema fechado são determinados por suas condições iniciais. Em outras palavras, todos os processos em um sistema ocorrem causalmente. Quando se pode afirmar que o estado observável do sistema em um momento determina de forma única o estado observável em um momento posterior. E aqui ele acrescenta uma nota de rodapé do Pascual Jordan, a mecânica quântica e os problemas fundamentais da biologia. Pascual Jordan nasceu em 18 de outubro de 1902 e faleceu em 31 de julho de 1980. Foi um físico teórico alemão, cujo trabalho pioneiro da mecânica quântica ficou manchado por seu envolvimento com o Partido Nazista. Ele obteve um doutorado pela Universidade de Göttingen em 1924. Jordan fez várias contribuições importantes para os fundamentos matemáticos da mecânica quântica na década de 1920 e 1930. Foi um dos pioneiros da teoria quântica de campos, que descreve o comportamento e as interações das partículas subatômicas. Em 1933, apesar de manter inúmeras amizades e colaborações de trabalho com colegas judeus, Jordan aderiu ao Partido Nazista e ingressou à imunidade de SA, Tropa de Assalto. Durante a Segunda Guerra Mundial, realizou pesquisas para a Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha. Bert Schoer escreve em 2003: não há muitos físicos cuja biografia reflita de maneira tão marcante as contradições da existência humana. A proximidade entre realizações científicas gloriosas e fragilidades humanas perturbadoras diante da grande catástrofe do século XX, como na personalidade de Pascual Jordan. Continuemos a leitura. Não precisamos discutir aqui que a validade exclusiva do princípio da causalidade foi questionada pela física moderna. Abre parêntese, princípio de indeterminação de Heisenberg. E se não substituída, pelo menos foi rompida pelo princípio da probabilidade estatística. E aqui nós vamos para uma nota de rodapé. Indeterminação na física atômica significa que condições iniciais idênticas não levam sempre ao mesmo resultado idêntico, mas apenas à mesma estatística de resultados. Portanto, as regularidades são apenas de natureza estatística ou probabilística. Esta citação é de Schrödinger, a ciência sobre o determinismo na física. A ciência natural é condicionada pelo meio ambiente? É uma pergunta que ele faz. Considerações epistemológicas baseadas nisso frequentemente esquecem que a relação de indeterminação se aplica apenas ao domínio da natureza microfísica. No entanto, Freud segue logicamente o princípio da causalidade. Segundo sua visão, ao colocar o complexo de Édipo no início de toda a vida psíquica e sociológica, todos os processos psíquicos e experiências posteriores podem ser previstos com precisão matemática e, portanto, explicados de maneira puramente esquemática pelo sistema lógico, sem considerar quaisquer momentos individuais, incluindo a individualidade do indivíduo a ser estudado. Como o estado inicial é o complexo de Édipo, os estados posteriores são claramente determinados por ele, ou seja, surgem dele e, logicamente, contêm o complexo de Édipo com alguma modificação. Aí ele se reporta aqui a nota de rodapé. Comparativamente, veja também as explanações de Planck. Anteriormente, acreditava-se que todos os eventos da natureza, tanto os mentais quanto os físicos, encontravam sua razão e explicação adequada
não apenas nas circunstâncias atuantes simultaneamente, mas também que, de forma geral, tanto o passado quanto o futuro, entre parênteses teleologia, intervêm diretamente no curso dos eventos e assim influenciam a lei da causalidade. A ciência moderna, e é precisamente aqui que reside a poderosa vantagem que ela tem sobre a antiga, destruir essa crença. Ela postula que, em última instância, o estado presente, o que está ocorrendo neste exato momento em todo o mundo, é a causa completamente determinante do que acontecerá no próximo momento. Portanto, na sequência contínua de mudanças, cada elo é condicionado de forma independente e em sua totalidade pelo elo imediatamente anterior. Max Planck nasceu em 23 de abril de 1858 e faleceu em 4 de outubro de 1947, físico alemão, considerado o pai da física quântica, e por suas contribuições recebeu o Nobel de Física em 1918. Portanto, ao aplicar o método individualizante, além do conceito de individualidade, devemos identificar no próprio indivíduo o momento psicológico individual como um conceito valorativo. Ambos os conceitos são explicados pela atividade produtiva da psique. A psique é causa e condiciona a si mesma de modo autônomo, o que naturalmente não exclui a possibilidade de que os processos e estruturas psíquicas possam ser considerados geneticamente. Resta agora demonstrar o método individualizante também em relação a essas estruturas psíquicas e conteúdos que, embora de natureza e forma geral, não podem ser adequadamente avaliados apenas pelo método generalizante. Isso revela que o conceito de valor dentro de uma disciplina psicológica emerge naturalmente das realidades psicológicas, embora possa, em certos casos, coincidir com as categorias de valor de outras áreas. Por outro lado, é crucial destacar a distinção do método psicológico em relação a outros procedimentos, especialmente considerando que estamos tão imersos em imagens psíquicas que mal conseguimos penetrar na essência das coisas que estão fora de nós mesmos. Em uma investigação metodológica, devemos tentar diferenciar entre os produtos e processos psíquicos como matéria, no sentido material, e os conteúdos conscientes que foram tão diferenciados da simples existência psíquica a ponto de se tornarem valores e conceitos estabelecidos. No entanto, isso não impede que eles também possam ser objeto de consideração psicológica. A psique, entendida como o dado anímico primário, assim como qualquer outro objeto, certamente não pode ser conhecida em si mesma, mas apenas através de seus efeitos, bem como de suas manifestações e conteúdos por ela produzidos. Como uma coisa em si é tão inapreensível como qualquer outra, e talvez ainda mais, pois estamos apenas começando a nos orientar em relação à sua experiência e modo de realização no mundo. Em última análise, a cultura ocidental, desde sempre, e especialmente desde a Reforma, desenvolveu apenas as bases do conhecimento extrovertido, ou seja, sensibilidade e entendimento. No entanto, em relação ao sentido interno, apesar da psicanálise, da parapsicologia e do ocultismo, ela não avançou realmente além da avaliação kantiana, ou seja, da subvalorização. Isso é compreensível psicologicamente, pois uma reorientação nunca diz respeito apenas ao conhecimento, mas também e principalmente a uma mudança de atitude, que neste caso vai de encontro aos instintos ocidentais mais profundos. Portanto, talvez seja reservado para um momento posterior avaliar adequadamente a continuação do caminho kantiano por C.G. Jung em relação ao sentido interior. Como objeto individual da psicologia é o ser humano individual, seja em seu aspecto geral ou particular,
É claro que o método de individualização é necessário ao lado do método generalizante, mesmo quando se trata de conteúdos psíquicos e estruturas de natureza geral. Mas foi mencionado anteriormente como isso é necessário para a psicologia da consciência na problemática da atitude tipológica. Portanto, ainda é necessário investigar os produtos do inconsciente coletivo nesse sentido. O caráter geral dos arquétipos é evidente. No entanto, isso aborda apenas metade da questão psicológica, pois a cada vez se trata de um indivíduo específico, um grupo cultural ou época específica, nos quais uma imagem arcaica ou um símbolo assume forma. Em outras palavras, uma imagem inconsciente só pode ser compreendida adequadamente se a situação consciente específica que a pressupõe em cada caso também for considerada. Especialmente no método de interpretação simbólica, os procedimentos generalizantes e individualizantes formam uma atitude inseparável. O procedimento generalizante é comparativo, revelando os paralelos históricos e culturais, que correspondem precisamente a este símbolo específico. Assim, o símbolo é avaliado apenas de forma mitológica ou histórica, demonstrando sua importância e validade cultural geral mais ou menos grande. O motivo pelo qual o inconsciente o configura precisamente neste momento e para este indivíduo ainda não está explicado. A simbologia comparativa aproxima o símbolo do entendimento até certo ponto, inserindo-o em um contexto histórico e cultural mais amplo. Isso o aproxima do entendimento consciente, mas ainda não dá total integração psicológica. Da mesma forma, o símbolo não é compreendido psicologicamente por essa comparação paralela, o que é uma condição indispensável para a integração do inconsciente. O símbolo deve ser traduzido para uma imagem e significado psicológicos para este indivíduo neste momento específico, ou se forem símbolos históricos para esta época específica e para a diferenciação correlativa deste consciente histórico-cultural. Detalhar o procedimento específico não parece necessário, já que o significado psicológico e a interpretação dos símbolos são temas principais do trabalho de pesquisa de Jung e podem ser estudados em suas obras. No entanto, é importante considerar um elemento que constitui parte integrante da psicologia complexa, e é neste elemento que sua posição e método são mais claramente evidenciados. Este elemento é a função simbólica no indivíduo contemporâneo. Abre parêntese. É intencionalmente dito no indivíduo, pois não depende apenas da vontade consciente, nem é produzida apenas pelo inconsciente, mas pressupõe o conflito moral e cognitivo dos opostos, e, portanto, requer não apenas a produtividade inconsciente, mas também a posição consciente e incondicional. Fecha parêntese. Um símbolo é compreendido psicologicamente quando não é apenas interpretado comparativamente em termos culturais, religiosos, filosóficos, etc., embora esse trabalho seja essencial para a sua compreensibilidade generalizada. O segundo aspecto é que a sua significação individual para este indivíduo, neste momento específico, seja psicologicamente elucidada. Em outras palavras, o símbolo deve ser entendido como uma estrutura psíquica que tem significado vital para o indivíduo neste momento, pois contém igualmente o aspecto geral e individual, bem como todos os pares de opostos da psique, e simultaneamente constitui o objeto e o instrumento através do qual a energia psíquica encontra uma nova direção, o que equivale na prática a uma reorientação e expansão da consciência. Para dar ao menos um exemplo, o símbolo da renovação, seja como um rito arcaico de iniciação, como o batismo no sentido original do cristianismo arcaico, ou na formação de uma imagem simbólica correspondente de um indivíduo moderno, sempre está subjacente à ideia primordial denominada de transformação da alma. No entanto, o caminho para alcançar isso varia conforme a situação histórica individual do consciente, e por isso, o símbolo deve ser avaliado coletiva e individualmente.
Mesmo símbolos de validade mais ou menos coletiva têm sua origem no indivíduo, ou seja, surgem originalmente no indivíduo. Mas sua importância vai além do ego, seja de maneira subjetiva ou objetiva. Subjetivamente, isso significa que com a formação do símbolo, não é mais o ego que possui a supremacia psicológica, mas a forma simbólica. Objetivamente, isso significa que um símbolo idêntico ou semelhante pode surgir genuinamente, ou seja, sem influência externa, em diferentes indivíduos, em diferentes lugares e épocas. Se um símbolo possui uma idade histórica significativa, com o tempo ele perderá seu caráter simbólico puro. Isso significa que gradualmente será completamente assimilado e absorvido pela consciência. Ele retornará em dogma, ele se tornará um dogma, um sistema ou um conceito. Seu efeito psicológico original enfraquecerá e seu significado será posteriormente condicionado por explicações racionais. Ao mesmo tempo, será submetido a investigações históricas críticas. Por exemplo, podemos entender comparativamente e historicamente o que o símbolo de Cristo ou da cruz significava nos primeiros séculos. No entanto, isso não muda o fato de que hoje Cristo, para muitas pessoas, é apenas uma figura histórica particularmente impressionante e a cruz é um instrumento igualmente histórico de sua morte. Enquanto o método psicológico pode redescobrir o significado original e o verdadeiro sentido psicológico de um símbolo histórico, Entretanto, o método psicológico pode redescobrir o significado original e o verdadeiro sentido psicológico de um símbolo histórico. Sua eficácia, é claro, não pode ser restaurada na atualidade. No entanto, ao ser considerado como uma expressão psíquica total de um indivíduo ou de uma época, é possível reconstruir a vida inconsciente que nele se manifesta. Isso torna-o acessível a uma avaliação mais abrangente do que é possível para a ciência histórica. Por exemplo, torna-se evidente até que ponto um símbolo é uma expressão compensatória da mentalidade que o produz. Além disso, o símbolo muitas vezes opera no inconsciente, com várias camadas que se desdobram sucessivamente. Bom, a antiguidade bárbara e extremamente antissocial, por exemplo, necessitava como símbolo principal da ideia de amor sacrificial e da filiação divina de todos os seres humanos. No entanto, na gnose, encontramos interpretações diferentes. Para Paulo, Cristo é o símbolo daquilo que foi chamado empiricamente de atitude consciente em relação ao self. Na mística medieval, a linha da experiência simbólica interior é continuada, como na doutrina do mestre Eckhart sobre o Filho, que é a parte correlata da alma de Deus, onde ele diz: é um estado mais elevado estar com Deus na alma do que com a alma em Deus. O mesmo é expresso por Nicolau de Cusa, ao designar o homem como humanamente divino, a quem Deus diz: seja tu o teu, e eu serei o meu. Uma visão moderna que não consegue mais ver o símbolo do self em sua forma dada. Vê em Cristo o exemplo de um homem que assumiu o seu destino individual. Aí que se reporta a nota de rodapé, foi a conferência apresentada em 1932, com o título A Voz Interior, publicada em 1934, e em 1939 na coletânea The Integration of the Personality, com o título The Development of the Personality, que foi publicado nas obras completas, no volume 17, que é o desenvolvimento da personalidade, é nesse livro aqui, e no capítulo 7, da formação da personalidade, no parágrafo 284 a 323. Nós vamos parar por aqui e vamos dar continuidade no outro vídeo. A gente se vê.